Você com certeza sabe bem a diferença entre uma coisa barata e uma coisa preciosa. Um assunto no meio teológico que sempre aparece é graça barata e graça preciosa. Você já ouviu falar sobre isso? Bem, talvez falar sobre coisas caras, sobre coisas preciosas e coisas baratas seja bem mais comum no nosso dia a dia. Mas como aplicar esses termos a uma questão como a graça? Muito se fala sobre a graça de Deus é abundante. E um dos princípios da reforma protestante também esteve em torno da graça, o sola gratia. Mas como ou por que, de repente, veio a se falar a respeito de uma graça barata e de uma graça preciosa? Vamos tentar entender um pouco mais sobre este assunto com a ajuda do pastor e mártir luterano Dietrich Bonhoeffer. Obrigado pela sua companhia aqui em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça-o, inscreva. Hoje o assunto é graça. Mais especificamente, falaremos sobre graça preciosa e graça barata. Entre as obras de Dietrich Bonhoeffer publicadas aí, tem um livro intitulado Discipulado. E nesse seu livro, Bonhoeffer faz uma introdução a respeito do que ele chama de graça barata e graça preciosa. Ele faz uma distinção entre essas duas graças, digamos assim. Nós temos também aqui no canal já um vídeo onde nós tratamos sobre Bonhoeffer. Você pode depois conferir, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição deste vídeo. A graça, todos nós sabemos, é a ação de Deus em favor da humanidade. A iniciativa é dele, a salvação vem dele. Nós, seres humanos pecadores, nada podemos fazer por nós mesmos, nada podemos fazer para obtermos nós mesmos a salvação. O dono da ação aqui é Deus. Jesus Cristo vem ao mundo, Deus se encarna em Jesus Cristo, sofre as nossas dores, morre a nossa morte e assim justifica o pecador. É muito interessante ver como Bonhoeffer começa a tratar o tema do discipulado neste seu livro, fazendo toda uma introdução que visa discernir entre aquilo que ele chama então de graça preciosa e graça barata. Este teólogo alemão começa apontando que a graça barata é inimiga mortal da igreja. O que Bonhoeffer entende por graça barata? Para ele, trata-se de uma graça sem preço e sem custo. Seria uma aplicação da graça que ignora o fato de que houve sangue derramado, de que houve sim uma conta que foi liquidada, mas que não foi sem custo algum. Pense como um presente que você ganha, mas que teve o seu preço. A pessoa que te deu este presente pagou por ele. Você até pode não ter comprado, você pode até não ter feito nenhum pagamento por aquilo, mas alguém teve que pagar por você. Quando nós ignoramos esse preço, esse custo, nós tomamos aquele presente muitas vezes como algo banal, trivial, sem tanto valor. Assim, Bonhoeffer critica aqui o conceito de graça tomado como uma simples doutrina da igreja que justifica o pecado assim de uma forma geral. A pessoa adere a uma igreja que sustenta uma doutrina da graça e pronto. Vejamos o que Bonhoeffer diz aqui. Nesta igreja, o mundo encontra fácil cobertura para seus pecados, dos quais não tem remorsos e não deseja verdadeiramente libertar-se. A graça barata é, por isso, uma negação da palavra de Deus, negação da encarnação do Verbo de Deus. Vejam, a graça tomada como mera doutrina, desencarnada da palavra, da ação de Deus, justifica apenas o pecado. Transforma-se, assim, numa desculpa para deixar as coisas simplesmente como sempre foram. Por isso, nós encontraremos em Bonhoeffer uma definição bem objetiva que distingue as duas compreensões da graça. A graça barata é a compreensão da justificação do pecado. Por sua vez, a graça preciosa é a compreensão da justificação do pecador. Quando o pecado é justificado, então,
o ser humano, pecador, encontrou a desculpa perfeita para continuar dando vazão a toda a sua natureza pecaminosa. Não sobra qualquer espaço, qualquer necessidade para se falar, por exemplo, de obediência a Cristo. Assumir, portanto, uma graça barata implica uma vida em que nada se caracteriza de diferente diante de um mundo caído e que vive a regozijar-se no pecado. Além de não haver espaço para a obediência, no contexto da graça barata também não há necessidade de arrependimento, afinal, a graça já fez tudo. A graça barata é uma espécie de autojustificação. Bonhoeffer dirá que a graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. É a graça que nós utilizamos para justificar as coisas e deixar tudo como sempre foi. Recorrendo aqui mais uma vez ao mártir alemão, ele diz que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina comunitária, é a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. Essas palavras, escritas já há tantas décadas atrás, certamente continuam bastante atuais e vamos perceber isso ao olharmos para a prática da igreja à nossa volta hoje. Como o nosso autor aqui ele está introduzindo o tema do discipulado, ele arremata dizendo que a graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem o Cristo vivo encarnado. Fica evidente, portanto, que toda a teologia que minimiza a ação salvífica de Cristo, que simplesmente racionaliza a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus, ou interpreta tudo isso como mera alegoria ou como uma metáfora, tende também a menosprezar a graça, a baratear a graça. Este contraste entre a compreensão de graça barata e a verdadeira graça, a graça preciosa, está na ação de Deus e na resposta que nós damos diante desta preciosa graça. O que Bonhoeffer está dizendo é que quando há compreensão da verdadeira e preciosa graça, haverá a possibilidade de discipulado. Porque a graça preciosa chama isso, chama ao discipulado. E não um discipulado qualquer, não apenas um processo de doutrinação, não entrar num esquema de 8 passos, 12 passos, 15 passos para isso. Não um programa, um aparelhamento, um recrutamento para formar soldadinhos que repetem modelos pré-formatados. Não, o discipulado com Jesus, de um relacionamento com Jesus Cristo. A graça preciosa leva ao discipulado de Jesus Cristo, pois o discipulado que Cristo ordenou é para que façamos discípulos dele, Jesus Cristo. Esta graça preciosa é preciosa, conclui Bonhoeffer, por ter custado a Deus a vida de seu filho. Como sabia muito bem o apóstolo Paulo, vocês foram comprados por alto preço. 1 Coríntios 6, o verso 20. Então, vejam, a verdadeira graça leva ao reconhecimento de que somos justificados por Cristo. E, uma vez justificados, somos chamados a uma vida de obediência a Cristo. Somos chamados ao discipulado. Quando nós entendemos o discipulado, o seguir a Cristo como algo possível somente para alguns poucos, nós retornamos ao mérito humano, reeditamos uma religião baseada no esforço humano, onde apenas alguns poucos piedosos alcançam a fé, o caminho da verdadeira religião. A verdadeira graça, no entanto, a graça preciosa, não é algo a ser alcançado por alguns poucos religiosos, mas é uma ação de Cristo pelo mundo inteiro. O reformador Martim Lutero só reconheceu esta graça preciosa, ou seja, essa verdadeira graça de Deus, quando ele parou de lutar com suas próprias forças para tentar com isso obter o favor divino. Foi aí, inclusive, que ele deixou a vida monástica.
pois ele compreendeu que a graça era algo para ser vivido no mundo. O discipulado, o seguir a Cristo, não é algo restrito apenas a alguns poucos que, baseado em mérito próprio, conseguem então viver uma vida religiosa diferenciada, separada. A graça permite que homens e mulheres comuns sigam a Cristo ali mesmo, onde a graça os alcançou. Nas palavras de Bonhoeffer, aquilo que em circunstâncias especiais e com as facilidades da vida monástica era praticado como realização especial, passava agora a ser necessário, ordenado a cada cristão no mundo. A obediência perfeita ao mandamento de Cristo deveria acontecer na vida profissional de todos os dias. Assim, meus queridos, a graça não é mera justificativa para se viver uma vida mundana em desobediência a Cristo no mundo. Tampouco, interpreta Bonhoeffer, a reforma compreendia que a graça canonizara o mundo. A graça barata entende que tudo é válido a partir da justificação do mundo e do pecado. No entanto, entende Bonhoeffer, a graça é preciosa por não isentar ninguém da obra, antes chamando com insistência ainda maior ao discipulado. Assim, ao falarmos da graça, também falamos de nós mesmos, porque no cristianismo reconhecemos o nosso próprio pecado e o quanto nós carecemos da graça divina. Não transformamos a graça em doutrina barata a ser pregada para os outros, pois aí, novamente, estaríamos simplesmente resgatando as obras. Transformaríamos a graça numa espécie de legalismo, algo que, dependendo então de nossa compreensão, de nosso consentimento, nos levaria a uma vida religiosa. A graça preciosa leva ao caminho do discipulado, quando o pecador percebe o quanto é agraciado, ou seja, o quão pecador é e, portanto, quão dependente de Deus ele é. Claro, a tentação permanece sempre a mesma. Acharmos que por nossa própria piedade pessoal, por nossas obras, podemos nos tornar merecedores do favor de Deus. Mas quando nós compreendemos a verdadeira graça, já nos encontraremos no caminho do discipulado em Jesus Cristo. Deus justifica o pecador e assim somos chamados a viver no mundo. Isso é diferente de uma compreensão que parte da justificação do mundo e do pecado. E a distinção, ela consiste em ver e viver a graça como resultado e não como premissa. A graça resulta da intervenção de Deus em Jesus Cristo na história. A partir daí é que ouvimos as palavras do próprio Cristo: vão e façam discípulos. A graça que resulta da ação de Deus não dispensa ninguém do discipulado, do chamado à obediência a Cristo. A graça que dispensa do discipulado é a graça barata, aquela que justifica o mundo e me deixa viver no mundo como o mundo. Afinal, a graça cristianizou o mundo. A graça barata, a graça como princípio dirá: peca forte e com vontade. Não há nada mesmo que você possa fazer, a graça já garantiu tudo. Já a graça preciosa, a graça como resultado, dirá: peca sim, você é pecador, mas alegra-te em Cristo, o seu Redentor, aquele que por sua graça te resgatou. Há, portanto, uma clara diferença entre tomar a graça como mera desculpa, uma justificativa para continuar e viver pecando, baseando-se na minha própria vontade, e a graça preciosa, que me consola e me permite seguir a Cristo apesar do pobre e miserável pecador que eu sou. Trata-se de uma distinção que é compreendida em fé, uma fé que nos coloca no caminho do discipulado de Jesus. É isso, a graça me coloca no discipulado, e o discipulado já é em si uma graça. Ser chamado por Jesus para segui-lo é pura graça. Não basta, assim, a uma igreja possuir a doutrina da justificação, conforme Martim Lutero entendeu. Isso por si só não justifica ninguém.
Bonhoeffer é duro ao declarar que não basta cristianizar ou luteranizar as expensas do discipulado. Isso levaria apenas ao triunfo à graça barata. A consequência disso será, inevitavelmente, o colapso da igreja. Espero que tenha ficado, então, aí entendido um pouquinho sobre a diferença, sobre como Bonhoeffer encara essa questão da graça barata e da graça preciosa. Eu vou terminar esse vídeo com ainda uma última citação de Bonhoeffer. Tornaram-se baratos a mensagem e os sacramentos. Batizou-se, confirmou-se, absolveu-se todo um povo sem perguntas nem condições. Por humanitarismo, deu-se o santuário aos zombadores e incrédulos. Dispensaram-se rios sem fim de graça. Mas o chamado ao discipulado rigoroso de Cristo ouvia-se cada vez mais raramente. A ilusão da graça barata está em sua mensagem de crítica a todos aqueles que estão no caminho do discipulado. Para aqueles que abraçaram a graça barata, o discipulado é rechaçado como legalismo, como mandamento de obras. Os efeitos da graça barata, no entanto, são muito piores, bem mais cruéis para a igreja do que qualquer mandamento de obras, diria Bonhoeffer. A mensagem, então, com a qual terminamos é que a graça e o discipulado caminham juntos. Se você desejar saber um pouco mais, quiser se aprofundar nesse tema do discipulado a partir de Bonhoeffer, sugerimos aí o livro Discipulado. Você pode encontrar facilmente, já há diversas edições desse livro, uma pesquisa rápida aí na internet você vai encontrar em português. Que Deus abençoe você em sua caminhada de discipulado com Jesus Cristo e seja você uma bênção.